Amigas e amigos, estamos de volta aqui no canal do YouTube da Academia Brasileira de Trabalho. E hoje, para iniciar um novo projeto, um novo programa, Herança Intelectual da ABDT. Este é um programa que visa mostrar à comunidade jurídica nacional e internacional nomes que compuseram a Academia Brasileira de Direito do Trabalho, no passado chamada de Academia Nacional de Direito do Trabalho, nomes que deixaram a sua marca na história do direito e do processo do trabalho no Brasil e no mundo, nomes que deixaram muita saudade, que vão ser lembrados por confrades e confreiras da nossa academia. E meus amigos e minhas amigas, neste programa de estreia, eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de ouvir um dos meus ídolos, um dos meus referenciais na magistratura trabalhista. Senhoras e senhores, tenho aqui a satisfação de conhecer, ou reconhecer, ou rever, ou mais uma vez saudar o nosso amado confrade e ministro Carlos Alberto Reis de Paula. Comandante Reis de Paula, que bom te receber em mais um programa da BDT, que bom te receber no Herança Intelectual da BDT. Caríssimo Rodolfo Pamplona, irmão de todas as horas, sobretudo como um artista, um jurista, um professor, e que passeia no coração de todos os acadêmicos, pela sua expressividade e pelo seu talento. Rodolfo, vou lhe dizer uma coisa. O privilégio de fazermos agora o primeiro programa sobre herança intelectual da Academia Brasileira de Direito do Trabalho é inenarrável. E eu acho que vou colocar na minha biografia esse fato. Sobretudo pela iniciativa e nós sabemos, é pelo seu impulso criador e pela expressão da criação. Veja só, meu caro. Meu querido, a gente vai falar hoje sobre uma jurista inesquecível. Uma jurista que está ligada, inclusive, à minha história pessoal, e eu sei que a sua também. Tanto que a gente escolheu você para falar sobre ela. Mas na minha história, ela foi minha avaliadora na minha prova oral do concurso de juiz em 95. Ela se tornou uma amiga muito querida. Ela quando minha filha nasceu, ela mandava presentes para minha filha o tempo todo, porque ela se tornou, sabe, quase uma espécie de madrinha, e eu tenho muita saudade. Meus amigos e minhas amigas, nós vamos falar hoje, nós vamos ouvir hoje sobre Alice Monteiro de Barros. Meu estimado Carlos Alberto Reis de Paula, apresente para a comunidade jurídica nacional e internacional quem foi a jurista Alice Monteiro de Barros. O privilégio começa agora. Alice Monteiro de Barros foi quase minha conterrânea. Mineira, minha família morava em Leopoldina, meus pais foram de Leopoldina para Pedro Leopoldo, para eu nascer, e retornaram a Leopoldina. Alice é de Leopoldina, Minas Gerais, zona da Mata Mineira, onde, em Leopoldina, nasceu no dia 7 de janeiro de 1946. E, lamentavelmente, por questões de só Deus pode melhor explicar, nos deixou muito cedo, em 2014, precisamente no dia 15 de abril. As coincidências e os amores intelectuais são tantos que nós somos da mesma turma, a turma da Faculdade de Direito da UFMG, formada em 1970. Em 1970, uma turma imensa da nossa. Naquela época eram muitos formandos, né? Ela ingressou na magistratura em 1978, obtendo o 3º lugar no concurso. Faço um parênteses. Vocês não querem saber, mas eu gosto de reafirmar. Eu sou juiz por obra e graça de Alice, que me convocou a estudar para o concurso. Após o concurso dela, por estímulo dela, eu fiz o concurso e fui aprovado, tornei magistrado. Ela em 78, eu em 79, na
Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. As circunstâncias são muito ricas, né? Muito. É uma travessia cheia de encantos. Tornou-se desembargadora do Tribunal Regional. Não era bem esse título, nós sabemos, juiz do Juiz TRT. do tribunal. Juiz do tribunal. É desembargadora a partir de 1991. Agora, isso são os dados biográficos dela. Mas, do ponto de vista acadêmico, ela se tornou professora da UFMG em 1975, onde exerceu o magistério de forma peculiar e expressiva até agosto de 2008, quando uma doença a assaltou e ela, um pouco mais à frente, veio a falecer, nós bem o sabemos. Ela fez um curso de especialização em Direito do Trabalho e Sindical da Faculdade de Direito de Roma, na La Sapienza, de 1982 a 1983. Nesse período, ela tornou-se também doutora em Direito pela minha querida Faculdade de Direito da UFMG em 1995. Meu caríssimo, só para dizer a expressão dela, antes de falar do ingresso dela na academia, o auditório da nova, melhor dito, a nova sede do Fórum da Justiça do Trabalho em Belo Horizonte tem o nome de Alice Monteiro de Barros, por decisão do Pleno do TRT em 2015. E tem mais. Em dezembro de 2021, a Faculdade de Direito da UFMG criou o auditório Alice Monteiro de Barros no nosso prédio, onde nós fizemos os nossos cursos de direito. Caríssimo, em relação à academia... Isso é uma coisa, isso que é interessantíssimo ver, porque ela é uma mulher que teve uma carreira maravilhosa na magistratura, no magistério, nas letras jurídicas, e é justamente esse momento que eu quero entender a Academia Brasileira de Trabalho. É porque essa é a parte final, é arrematadora, né? É questão de soneto, você sabe bem, né? A quarta estrofe é que é a conclusão. Ela ingressou na academia, na cadeira 94, em 1993. A cadeira teve como primeiro titular o professor Célio Goiatá de Minas. E hoje, para honra e prazer nosso, é ocupada pelo nosso querido ministro e professor Sérgio Pito Martins, desde agosto de 2017. Em termos biográficos, seria isso, meu querido. Vou dizer assim, a carteira de identidade de Alice Monteiro de Barros. E agora estou à sua disposição. Isso é sensacional, porque olha o currículo dela. E que é interessante, quando eu fiz minha prova oral do concurso de juiz, eu já tinha lido, mas eu tive que reler, já que era minha avaliadora, aqueles 2 volumes do livro Em Memória de Célio Goiatá, que ela foi a coordenadora, e Alice tinha uma elegância, tinha uma perspicácia, falando que era encantadora, né? E se tornou uma referência para o direito e para o processo do trabalho no Brasil, para a justiça do trabalho. Mas eu queria agora ouvir mais sobre Alice Monteiro de Barros, não necessariamente dessa carreira invejável que ela teve, mas eu quero saber quem foi Alice Monteiro de Barros para Carlos Alberto Reis de Paula. Meu querido, Alice Monteiro de Barros, para mim, e eu depois gostaria muito, meu caro Pamplona, de fazer menção às obras de Alice, porque, em relação a mim, Alice foi minha professora também, porque era uma professora dedicada e uma erudita, uma pessoa culta. Eu, felizmente, tive o prazer de frequentar o apartamento de Alice na Rua Maranhão, em Belo Horizonte, com regularidade. Alice, veja só, ela tem um livro que é uma referência que você fez menção, que é o livro de Curso de Direito do Trabalho, que foi homenagem ao professor Célio Goiatá, publicação da LTR, em 1993, cuja 11ª edição foi editada após a morte dele. Repito, 11ª edição em 2017. Olha a atualidade que essa mulher tem em suas reflexões. Sabe por quê? Que Alice foi a mulher do seu tempo e além do seu tempo.
Basta nós percebermos a tese de doutoramento dela na UFMG, que é uma referência, você sabe disso. Sim. Alice, naquele tempo, O colocou... Direito do Trabalho da Mulher, e era um livrinho que foi publicado rosa, eu achei fantástico. Né? Mas é verdade, a tese dela tinha o título A Mulher e o Direito do Trabalho. Caríssimo Pamplona, eu sempre acompanhei a Alice muito de perto. Se nós abrirmos esse livro, eu me permito fazer essa divagação, era parte de direito comparado. Olha só, passando pela Europa, Oceania, Ásia e África. E o que ela assentou de forma quase que inovadora, com olhar o aspecto muito social, sobre as normas de proteção à gravidez e à maternidade, e, sobretudo, medidas contra a discriminação, numa ótica moderna, atualizada. Ela trazendo a proteção à mulher, partindo logicamente, das normas trabalhistas, mas dando o aspecto de modernidade e olhando para frente. Esse trabalho dela é um trabalho referencial, referencial. Digo mais, Alice, apesar de que, meu caro Pamplona, você sabe que a época em que nós frequentávamos a mesma sala, que eu fui até da sala dela, por causa ela antigamente eram salas assim, por ordem alfabética, eu sou C, 2 anos eu estive na mesma sala de Alice, frequentando a minha sala. Nós tínhamos um professor chamado Messias Pereira Donato, que você já deve... Claro. Professor de todos que passaram a época pela Faculdade de Direito. E ele ensinava Direito do Trabalho e Processo de Trabalho, que não era separado. Um era adjetivo, para usar uma expressão que nós bem sabemos. Mas Alice, veja só, em 1998, em homenagem a Celso Agrícola Barbe, professor Celso Agrícola Barbe, que foi o nosso professor de processo civil, ela lançou um livro de compêndio de direito processual do trabalho, ó, uma disciplina que nós poucos frequentávamos na época de banco escolar, entendeu? E essa homenagem, ela colocou vários artigos, inclusive, até eu tenho artigo nesse livro, e inclusive também o professor Paulo Emílio. Para terminar essa reflexão sobre a atividade, o magistério, vamos dizer, o magistério de Alice, extra-sala, mas atravessando fronteiras, ela tem um livro que eu acho de extrema relevância, Contratos Especiais do Trabalho, também uma publicação da LTR, cuja primeira edição saiu em 2001, que fala sobre peculiaridades, aspectos controvertidos e tendências. E aí, Rodolfo, meu líder, sempre líder, fala de advogado, de atleta, de aeroviário, de marítimo, médico, currículo, e eu acho muito interessante que ela tem um capítulo de contrato especial de trabalho nos espetáculos. Essa é a nossa querida Alice, como autora, professora de nós todos. Eu sempre fui colega dela e sempre tive também como uma das minhas professoras. E eu queria só arrematar, falando não mais da jurista, não mais da magistrada, da professora, da escritora, mas da pessoa Alice Monteiro de Barros, que você conheceu como muito poucos. Então, esse seu testemunho é fundamental, meu amigo. Olha, esse privilégio eu tenho, como outros mais, ser amigo próximo de Alice e conviver com ela. Sabe que eu me lembrei, quando nós conversávamos aqui, eu me lembrei da posse do nosso querido Platão Neto, o nosso confrade Platão Neto. Figuraça. Platãozinho, foi em janeiro, 30 de janeiro de 2024, pouco mais de ano. Ele fez uma referência a Alice que eu faço questão de repeti-la. Eterna professora, sem a qual não estaria aqui ele falando, que ensinou a ele, Platão, muito do que sabe sobre direito material do trabalho. Alice era professora de nós todos, mas com um detalhe, ela sabia ser simples. Verdade. Ela sabia transparecer pureza nas intenções. Se você quer saber algo, já que você me perguntou de coisas pessoais, eu vou lhe dizer uma coisa. A vida me premiou de várias formas. Eu não sei bem porquê, só o homem lá de cima pode explicar. Eu me tornei ministro do TST em 1998. Naquela época, nós fazíamos muitas convocações, indicações para convocações. Primeira pessoa que eu procurei para convidar, porque eu achava que ela que devia estar aqui, é isso?
Foi a Alice pedir: Alice, nós vamos ter agora umas convocações, eu vou tirar férias. Foi exatamente uma férias, não foi aquelas convocações de julgar. Né? Você podia ficar, porque, só para reafirmar seu interesse. A resposta dela foi: Carlos, você sabe, tanto quanto eu gosto do que faço, gosto de ser professora, gosto de onde estou, me realizo com as minhas tarefas e meus desafios. O TST mudaria muito minha vida e me daria, a expressão dela, vocês têm muito trabalho aqui, não é que eu me recuse a trabalhar, mas eu deixaria de fazer aquilo e me afogaria dentro do processo. E eu tenho de estar além dos processos, porque ela era apaixonada pela educação, apaixonada pela condição de professora. Então, se você me perguntar quem é Alice para mim, Alice, para mim, é uma referência de vida. É verdade. Mineiro que sou, posso dizer, de coração puro, nós todos estamos numa travessia, como diz o nosso mestre de todos, né? Que embranhou pelos sertões mineiros, se é possível assim dizer. E nessa travessia, Alice marcou presença definitiva, porque feliz quem conviveu com ela, porque conviver com ela é aprender não só doutrinas, mas aprender a viver com os olhos abertos para o mundo em que ela estava presente, tanto assim que os temas que ela trouxe decorriam do mundo e da percepção dela, mas ela é uma pessoa que não sai do meu coração. Amém. Não tem forma melhor de encerrar registrando este fato. Se nós temos muitos motivos, muitas causas para admirar Alice Monteiro de Barros pela razão, talvez a mais importante seja a que emana do coração. E meu estimado amigo, confrade, paradigma, Carlos Alberto Reis de Paula, que lindo entrevistá-lo nesse episódio de estreia do Herança Intelectual da BDT, Herança Intelectual da Academia Brasileira de Trabalho. Alice Monteiro de Barros não está mais fisicamente entre nós, mas ela continuará sempre pelo seu exemplo, pelos seus ensinamentos e por toda a saudade que jamais desaparecerá. Muito obrigado, meu amigo, pela honra, prazer e privilégio de te entrevistar. Eu que tive o privilégio. Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado, meu professor e mestre. Amém, meu amado. E meus amigos e amigas, este foi o Herança Intelectual da BDT, um programa da Academia Brasileira de Trabalho para mostrar à comunidade jurídica nacional e internacional grandes nomes que já compuseram o nosso sodalício. E hoje vocês tiveram a honra, o prazer, o privilégio de ouvir Carlos Alberto Reis de Paula falando de Alice Monteiro de Barros. Até a próxima.